Que bom, sejam bem-vindos. Você está bem, Sueli? Tudo bem, graças a Deus. Que joia! Vocês estão na Espanha, né? Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho vocês. Quem não conhece, vocês apresentem os filhos de vocês, o local onde vocês estão, e depois a gente vai começar conversando um pouquinho. Vocês acho que fazem 20 anos que estão na Espanha, não é assim? Exatamente. Tem 20 anos que aqui chegamos. Na verdade, este ano vai completar 20 anos, né? Nós chegamos aqui em 2006. Nós somos casados, daqui a 2 meses vamos completar 45 anos de casamento e temos 3 filhos, o Rogério, a Vivian e o Daniel. Eles já estão casados, também têm filhos, todos eles. Já tem E netinhos, né? já são 6 netos e estamos esperando a chegada de mais um no mês de julho. Que lindo, que bom, que alegria, né? E esses filhos seus acompanharam vocês no campo missionário? Como é que vocês administraram a família e o campo? Bom, você está perguntando desde quando chegamos na Espanha? Não, na nossa vida missionária, Na nossa vida eles missionária. sempre nos acompanharam. É, O, e porque vamos em falar. 1983 nós entramos para a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, Em naquela altura, 96. Foi o primeiro campo. 1983. 86. 83. 83. É que eu não sei Tá se quem rindo? está assistindo está um pouco fraco, às vezes está cortando um pouquinho o áudio, e não sei se é questão da internet ou Pode é ser só. por causa do sinal da internet. Agora melhorou. Coloca, talvez se a gente colocar no dados móveis, vai ser bom. Você tem que tirar o daqui. Agora, vamos lá fazer um acerto aqui. Sim, não tem problema. A gente, quem sabe, faz ao vivo. Você que está nos acompanhando não vai embora, não. Chama Alô? mais gente aqui para conversar e conhecer um pouquinho o nosso casal aqui, querido. Agora sim, não? Certo, tá certo. Aí, ó, já está aqui a Liberta, está de Senegal, está mandando um abraço para vocês. E vocês, então, vamos começar aí. Vocês são de onde? Natural de onde? Vocês nasceram onde? Já nasceram no lar cristão? Como foi? Nós somos de São Paulo, capital. A Sueli, sim, nasceu num lar cristão. Caso a mãe. Eu não. A minha conversão se deu em 1974. Claro que quando aconteceu a conversão, 6 anos antes, a minha mãe havia também sido alcançada pela graça de Deus. E enfim, na verdade, em casa era só minha mãe e eu. Enfim, aí comecei a frequentar a igreja presbiteriana do Parque São Domingos, em São Paulo. Foi ali que conheci a Sueli. Ainda era uma congregação. Então, caminhamos juntos desde 1974. Que bom, que bom. Então, aí já começaram essa caminhada e o chamado e esse ardor missionário, como começou? Onde começou? Temos 14 anos, por influência da professora de escola dominical, fomos conhecer o Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos. Olha a E ali importância da influência da professora de escola dominical, hein? Que bênção! Exatamente. E ali, então, já decidiu começamos a entrar para trabalhar com indígenas, fizemos todo o curso da Novas Tribos e fomos trabalhar no Maranhão com os índios Guajajara, pela Junta de Missões Nacionais da IPB. O primeiro campo de vocês. Foi o primeiro trabalho missionário indígena da IPB, fora Kaiowá, né? Já existia a Missão Kaiowá, a IPB estava envolvida, fazia parceria com a Igreja Presbiteriana Independente e a Missão Americana, né? Mas, assim, em termos de trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse trabalho foi iniciado
oficialmente em 1983, através da Junta de Missões Nacionais. Entendo. Deixa eu te falar, eu estou achando que os dados não tá melhor do que o Wi-Fi mesmo da. Eu acho Pronto, que voltamos ao Wi-Fi. isso. É. Melhor. Agora a imagem ficou melhor também, tá bom? Vocês que estão nos assistindo, fala aí se está melhor. Aí tá ótimo. Então, vocês começaram oficialmente pela Junta Nacional, Junta de Missões Nacionais mesmo, como missionários entre os indígenas, bem no início. E vocês já tinham filho? Foram com filhos para o Então, nós campo? tínhamos já tinha nascido o nosso primeiro filho, né, o Rogério, e depois, estando lá no campo, nasceu o nosso A segundo Vivian. filho, que é a Vivian. Eles nasceram quando vocês já eram missionários, então. Exatamente. Aí, por questão de saúde, a gente precisou sair. Eles tinham 3 anos, o Rogério, e voltamos para São Paulo, formados para trabalhar com indígenas, que íamos fazer o quê? Numa capital. Encontramos a PEC, aqui está a oportunidade de ser missionário na cidade. E começamos a trabalhar com a PEC. Que bom, que bom. Então, começaram a trabalhar com as crianças mesmo, né? E entendendo E que é fomos uma. para o Rio de Janeiro, trabalhando com a PEC, e ali ficamos com a PEC Ficamos 17 anos no Rio de Janeiro, sendo que os primeiros 9 anos com a PEC, depois, a essa altura, eu já estava ordenado pastor, aí pastoreamos 2 igrejas lá. Na verdade, 3, porque uma dava mais assistência, então eu conto como 2, né? A Igreja Presbiteriana da Gávea e a Igreja Presbiteriana do Grajaú, ali no Rio de Janeiro. Mas é aquela coisa, né? Missões estavam no nosso coração. Nessa altura, nosso filho já tinha crescido, já era adulto, ele também havia se preparado, já estava indo para o campo também. Então, nós começamos a orar e buscar a direção de Deus para um retorno ao ministério missionário. E aí, Deus foi dirigindo as coisas para chegar até a PMT e atuar no Ministério Transcultural, como foi lá no princípio, na década de 80. Primeiro E amor bateu mais forte. chegamos que aqui é uma grande, são várias tribos. É, é verdade, com certeza. Depois nós vamos querer saber mais sobre esse local de trabalho de vocês. Mas eu gostaria assim, que vocês compartilhassem uma bênção também muito grande de vocês terem filhos missionários que atuam também em frentes missionárias. Como é que vocês se sentem como pais que deram essa vivência para os filhos? E é claro que a gente não obriga os filhos a seguirem a mesma vocação, mas quando a gente vê que tem essa vocação, dá uma alegria muito grande, né? Conta um É pouquinho verdade. dessa experiência de vocês, como é que vocês se sentem vendo agora os netos sendo criados no campo missionário também? Então, nós falamos assim, não é que temos orgulho, a gente tem muita alegria no coração e gratidão a Deus, porque os filhos acabaram se engajando, né, no trabalho missionário. Certamente, é claro, Deus usou, não só porque eles viam a gente fazendo o que fazíamos em prol do trabalho missionário, mas também por receber missionários em casa, né? Eles acabavam tendo relacionamentos com os filhos de missionários também. Então, eu acho que isso tudo foi proporcionando, né, um ambiente favorável para que eles entendessem a importância do trabalho missionário. E a gente tem uma enorme alegria, né? O Rogério, nosso filho, trabalha também na PMT. Ele, neste ano, completou agora em abril 18 anos de ministério lá em Guiné-Bissau, casado, tem 3 filhos. Os meninos só não nasceram em Guiné-Bissau, mas a vida deles toda praticamente vivendo ali, em Então, Guiné-Bissau. A nossa filha, ela não veio conosco para a Espanha, né? Na ocasião, ela já era maior de idade, o governo espanhol não oportunou visto para ela. Não é que negou visto, mas
nós fomos avisados pela advogada que estava cuidando da nossa documentação, que provavelmente o visto seria denegado para ela. Então, naquele momento, sentamos com ela, conversamos, e ela, sim, foi fantástica, porque ela falou, não, vocês se prepararam, vocês colocaram diante de Deus, vocês vão, e eu fico. Não tem problema, e cada ano eu visito vocês, ou vocês, quando puderem, venham ao Brasil e a gente vai estar juntos. Então foi assim que aconteceu, né? A Vivi acabou ficando no Brasil, depois ela se casou, ela tem 2 filhinhos, ativa junto com o marido na Igreja Presbiteriana de Moema, em São Paulo. E o nosso filho mais novo, esse sim, veio conosco da Espanha, né? Com 13 anos de idade. E o Daniel aqui conheceu a Maíra, que também é filha de missionários da PMT, se casaram e tem uma filhinha e estão esperando agora a chegada de menino. Né? E Daniel também serve ao Senhor no trabalho missionário. Ele está vinculado a uma instituição americana que faz um meio de campo entre voluntários americanos que vêm à Europa para colaborar em missão de curto prazo com igrejas que desenvolvem projetos sociais, né? Especialmente com ciganos, com refugiados, enfim. E ele está envolvido nesse ministério. Está envolvido também na obra missionária, mais na diáspora, né? Na Europa. Porque tem muitos imigrantes e muitas instituições também que têm esse olhar para essas pessoas que se deslocam, né? Porque são pessoas Exatamente. que deixam o seu país, refugiadas. Isso daí é um tema muito amplo que a gente podia ter um dia, de repente, chamar o Daniel também para contar um pouquinho sobre essa experiência. Seria muito bom, né? Seria fantástico. Daniel, eu conheci ele, uma menina de ouro também, a Maíra, a esposa, e o Rogério, a Fabiana, os filhos, e a sua filha também. Não conheço pessoalmente, mas imagino que deve ser bênção também, claro, morando aí, trabalhando, se envolvendo também na igreja local aqui em São Paulo. Mas que bom, então, essa alegria toda de ter essa família servindo ao Senhor. E conta para nós um pouco sobre esse preparo de vocês. Vocês se prepararam para ir para a Espanha? Deu tudo certo? Tiveram um choque cultural? Como foi essa chegada aí, sem a filha, essa adaptação de vocês no começo? Então, em termos acadêmicos, né, a gente tinha se preparado, fizemos um curso de Missiologia com Novas Tribos, foram 5 anos de curso, passando por Antropologia, Linguística, depois fizemos a ALEM, em Brasília, e estando já no Rio de Janeiro, né, no Ministério Pastoral, eu fiz também o Centro Evangélico de Missões lá em Viçosa, a nível de pós-graduação, e então fomos aceitos pela PMT, né, em 2005, e em 2006 nós ficamos esperando os vistos, finalmente saíram, né? Houve alguns problemas nesse percurso aí, mas no final deu tudo certinho. E aí foi quando a gente veio aqui para Espanha. Né? Então foi muito bom. Os colegas que aqui estavam, à época que a equipe era bem pequena mesmo, eram praticamente 2 casais, 3 casais. Né? Mas eles nos receberam muito bem, fomos muito bem acolhidos. E graças a Deus, né? Inclusive, nosso primeiro momento foi no sul da Espanha, Andaluzia, trabalhando ali com a Igreja Presbiteriana de Huelva, né? Agora já viemos sabendo que seria por um curto prazo, né? Porque havia um presbítero da igreja que tinha feito seminário, que seria ordenado em espanhol, fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui, na Espanha. Certo. Então, a recomendação que eu recebi é que, naquele momento que a igreja estava sem pastor, eu deveria estar junto com o Inácio, como tutor, né? E assim fizemos por um período de 1 ano e meio. E, naquele momento, foi muito importante isso, porque o Inácio, sendo espanhol, ele é casado com uma missionária da PMT brasileira, né? A Edilene. Então, o Inácio e a Edilene foram de grande bênção para nós.
que nos ajudaram muito a compreender a cultura espanhola, né? Colaboraram bastante na questão do estudo do idioma, né? Então, foi excelente. Eu tenho muita gratidão a Deus, muita gratidão por esse casal querido e pelo grande apoio que eles nos deram aqui. Além, é verdade, dos outros colegas que estavam aqui, né? No caso, o Dirceu, a Tirza, o Everton e a Naira. E foram de grande bênção para nós. E a Edilene, com certeza, também foi um apoio para você, né, Sueli, nessa questão de coisa de mulher, né? Como é que é a vida do lar, como é que é essa vivência, né, feminina. Ela que no começo foi na esposa do Inácio, que estou falando, né? Foi missionária solteira, casou com o Inácio. E então vocês discipularam, eles assim acompanharam como tutores, né, antes dele ser ordenado. Como é que foi essa experiência, Sueli? Foi muito boa. A gente estava na expectativa de voltar para o campo missionário transcultural e chegar aqui foi muito bom. Fomos descobrindo que é uma tribo, que eles são muito voltados para eles mesmos, e fomos convivendo com a igreja, tinha muitos espanhóis, e pudemos ir aprendendo com eles sobre a comida, sobre a cultura, o jeito de ser, a gente falar, de cantar, de pensar. Foi um ano e meio de muito aprendizado. E depois desse ano e meio, aí vocês mudaram de campo para o lugar que vocês estão agora. Então, aí, quando eu senti, na época, né, que Inácio estava em condições de assumir a igreja, eu falei com ele, Inácio, agora é a sua vez e a gente nós vamos partir para o nosso projeto. Né? Nosso projeto, inicialmente, estava todo elaborado, tudo encaminhado, inclusive os vistos saíram pela província de Córdoba, que também fica lá na região sul da Espanha. Mas, justamente naquele período que eu havia feito essa comunicação ao Inácio, surgiu uma informação de que na Grande Madrid, especialmente no município de Retafe, um grupo estava se reunindo, um grupo de presbiterianos, sob a liderança de um presbítero que veio desde de Rondônia. Então, naquele momento, eu estava servindo como também naquele momento era o presidente da nossa denominação aqui, a Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha. Então eu vim conhecer o grupo, né? E naquele momento recebi um desafio de o presbítero quase que chorando, ele dizia assim, rapaz, eu não posso pastorear esse grupo, eu não sou pastor, venha para cá, por que você vai para Córdoba, né? Eu falei, meu irmão, é o nosso projeto e tal. Não, vem para cá, vem para cá. E oramos e tal, e sentimos, né, que poderia ser viável isso. Né? Sentimos a direção de Deus, conversamos com a direção da PMT, com os colegas aqui da igreja, né, a nível nacional, a IEP, que essa é a sigla, né, para a Igreja Evangélica Presbiteriana de Espanha, e entendemos que era essa a direção de Deus. Então, não fomos para Córdoba, e viemos para Retafe, que chegamos em meados de 2008. 2008, aí vocês começaram com esse núcleo, né, de igreja, e vocês estão na igreja até hoje nesse mesmo local. Aquele grupinho... Vocês alugam um espaço? Como é que funciona a igreja aí? Então, aquele grupo, eles tinham começado a se reunir no mês de fevereiro. Nós chegamos no mês de junho, né? Então a gente chegou logo no início. Eles se reuniam nos lares. Mas isso aí é um pouco complicado na Espanha, porque brasileiro, onde tem brasileiro, tem barulho. Né? Tem ruído, falam alto, aquela coisa toda. E sendo crentes, então cantam, né? Solta a voz, aquela coisa toda. E em apartamentos não pode acontecer, é complicado. Então, o que a gente fez? Eu sugeri a eles, né? Um pouquinho antes de eu chegar aqui, eu sugeri, tenta ver aí uma sala de um hotel,
o espaço de uma igreja, né, que possa ter um horário disponível para a gente estar se reunindo. Então, quando eu cheguei, já tinham aceitado tudo com uma igreja evangélica, uma igreja Assembleia de Deus, que cedeu um horário para nós. Então, ali nós estivemos por alguns meses, né? Mas no mesmo ano, alugamos um espaço na área central de Retafe, onde estamos até hoje. É o mesmo lugar. Ah, isso é importante o pessoal conhecer, né? Porque, assim, às vezes o missionário não chega, já constrói o templo, compra o terreno, constrói, né? É todo um processo no campo missionário, é mais lento, né? É É. mais devagar. E esse mesmo grupo permanece até hoje? Como é que foi nesses 20 anos? Como é que está sendo, como foi esse desenvolvimento desse trabalho? Então, aquele primeiro momento foi maravilhoso, foi muito bom, mas a crise econômica bateu pesado aqui na Espanha. Com essa crise, o pessoal, eram praticamente todos imigrantes, né? Eles começaram a ou voltar para os seus países de origem, ou mesmo ir para outros países da Europa. Então, o grupo praticamente se dissolveu. Aí nós tivemos que, como falávamos lá, vamos reinventar, né? Tivemos que recomeçar, ou começar de novo, enfim. E foi aí, então, que começamos a buscar a direção de Deus, de que forma nós poderíamos chegar ao coração dos espanhóis, mas Aham. sem fechar as portas, obviamente, para estrangeiros que estavam aqui, né? Então, em meio àquelas lutas todas, porque era uma crise econômica, né, que afetava a questão de trabalho, né, tremendamente, em meio às dificuldades que, inclusive, os espanhóis enfrentaram, essa questão financeira, a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos começar a distribuir roupas, e aí abrimos espaço, né, para receber roupas e distribuir roupas. Os próprios espanhóis que tinham as suas roupas, eles entenderam que seria por meio da nossa congregação ali, naquele local, naquele salão, oportunidade de ajudar a outros, né? Então foi o que Olha. aconteceu. A gente recebia roupa, foi criado esse brechó, nunca cobramos nada, né? Pelo contrário, enchendo de roupa lá o nosso espaço. A nossa intenção era abrir as portas da igreja para a comunidade nos conhecer. E Sim. espanhol não entra em igreja evangélica. Eles são orientados desde criança a não pôr o pé dentro de uma igreja evangélica. Então, nós não tínhamos placa, porque placa atrai crente. E quem não é crente, se visse a placa, não ia querer entrar mesmo. Então, não tínhamos placa, mas abríamos todos os dias. Contamos com a ajuda de missionárias americanas que moravam ali, batistas, e elas nos ajudaram. Então, tínhamos o brechó, tínhamos classe de artesanato, tínhamos pilates, tínhamos reforço de inglês, e todos os dias a gente estava ali. E os vizinhos entravam, a gente batia papo, às vezes sentavam, ficavam conversando. Foi uma oportunidade muito boa, durante muitos anos, de poder ter contato com os vizinhos, e de outras cidades que vinham também, gente de longe, vinham para as classes. Até a pandemia. Aí a Esse pandemia. projeto, antes disso aí, Sueli é muito esperta nas manualidades, no artesanato, nas artes, né? E eu tinha visto uma vez um projeto que você tinha de desenhar os textos bíblicos, né, Sueli? Sim, tudo que dava para fazer para atrair o povo, a gente fazia. Aí esses Lia, e aí versículos. vocês faziam os desenhos, as O espanhol é muito pinturas, né? solidário, eles gostam de se envolver em causas solidárias. Então, a gente fazia cartões para distribuir em hospitais, e ajudar projetos, outros projetos, vendia e ajudar uma ONG que trabalha com síndrome de Down. Então, eles tinham muito prazer em vir fazer confeccionar os cartões para poder ajudar outros. O brechó a mesma coisa. Quando estourou a guerra lá
Síria, né? na Síria, na Sérvia, que estava Não, foi na Síria. na Aí Síria, mas teve eles vinham para a refugiados Sérvia. vindo para a Sérvia, para a Hungria, né? Para a Bulgária e tal. Aí a gente fazia pochas, as mulheres vinham, faziam crochê, tricô, Ah, fizemos, traziam também. Nós enchemos uma van com doações e com coisas feitas, roupas de frio, né? Cobertores, e fomos à Sérvia para levar, para podermos fazer essa viagem missionária com a contribuição das alunas que nem eram crentes, né? Mas olha, eu isso é também ajudando. importante nessa compreensão. Você quer plantar uma igreja em outro país, uma outra cultura, tem que entender como é que faz o relacionamento, porque é através do relacionamento que você vai compartilhar o testemunho, a palavra, fazer estudar a Bíblia, né? E às É, vezes a pessoa que nunca saiu de um contexto, às vezes cristão, não consegue compreender como tanto tempo e a igreja que foi plantada e não está ainda como está no Brasil e é outra realidade, né? E nem exato. sempre o que você começa vai dar certo, às vezes tem que recomeçar e recomeçar de novo. E tem que também se fortalecer para não desanimar, não é? Imagino que vocês passaram por toda essa situação, mas encontraram uma maneira de se conectar com o povo, né? Uhum. Isso. É, sabe, o que acontece? Às vezes as pessoas estão acostumadas no Brasil, né, com um estilo de evangelismo e acham que isso vai funcionar no mundo todo, né? Não é assim. Cada país, cada grupo étnico, né, tem a sua maneira de ser, de funcionar, né, tem a sua cosmovisão, tal, e aí você não vai chegar lá, pensando aqui em Espanha, não adianta querer fazer ar livre aqui, distribuir folhetos. Isso, claro, pode dar algum resultado, mas é quase zero. Inclusive, esse negócio de distribuir folheto, há liberdade, você pode entregar. Só que a pessoa que recebe, se ela se sentir incomodada, se ela se sentir invadida na sua privacidade, ela chama a polícia naquele mesmo momento e te denuncia. E aí você vai ter que se ver com a justiça. E também tem outro fator, que o espanhol que nós tínhamos na igreja, uma vez a gente estava falando de distribuir preto, ele falou, pode distribuir, mas isso aí é visto como seita. Eles vão ser educados e pegar, mas vão olhar para vocês como uma seita. É. E tem então esse caso, né? Tem aquele que pode rejeitar, pode ter o caso daquele que por educação aceita, mas já tem um outro olhar e não vai querer se envolver. Então, qual é o caminho? A amizade. Esse é o caminho, essa é a chave. Que, E aliás, eles recebem bem uma visita, você quer visitar lá e compartilhar? Como é que é essa questão aí? Porque aqui todo mundo vai e convida para tomar um cafezinho e chega, bate um papo, senhora para chegar, senhora para sair. Se convida para tomar café num bar, numa cafeteria, nunca na casa. Nunca não. Para chegar na casa, você tem que ter comido uns 15 quilos de sal, como dizia o ditado antigo. Tem que ter muita confiança, conhecer muito bem, passar muito tempo para chegar a esse ponto. E é, geralmente são encontros em cafeterias. o relacionamento ele começa dessa forma. Eu posso conhecer alguém no comércio, por exemplo, eu volto, eu continuo, eu estou lá naquele comércio regularmente, e a gente vai se falando, eles se comunicam bastante. Aí chega um ponto, eu faço um convite especial, vamos tomar um café? Eles vibram com isso. Aí você vai para uma cafeteria, senta ali, o papo rola, você toma um café, você não está falando nada de evangelho. Falando. Só que eles perguntam, mas o que você faz aqui? Isso. Era o que acontecia quando a gente abria as portas lá do nosso salão para distribuição de roupa, para fazer artesanato, etc, etc. As pessoas entravam, as perguntas quase sempre a mesma. O que vocês fazem aqui? E quem mantém vocês aqui? Quem paga o aluguel desse lugar? Sim. Entende? Aí é a brecha para você falar, nós fazemos porque amamos a Jesus e amamos a vocês também. Então, aí você vai, o papo
vai rolando e tal. É muito legal. Muito bom fazer assim. Nós tivemos uma vizinha espanhola, era uma senhora de idade, e ela ganhou confiança com a gente, porque nós morávamos de aluguel, e a dona era uma brasileira que morou ali muito tempo, era amiga dela. Então, por causa da dona, ela confiou na gente. E ela nos convidava para ir à casa dela, para tomar um chá e para orar e ler a Bíblia com ela. Olha, Aí a gente chegava lá, ela não deixava de mostrar a liturgia da missa do domingo, de falar que ela era devota de São Judas Tadeu, mas ela queria que a gente orasse e lesse a Bíblia com ela. E quando a gente falhava, não ia, ela ligava: vocês esqueceram de mim? Não quer mais vir na minha casa? Eu quero que vocês venham. E a gente tinha que ir lá. é porque isso daí é uma regra cultural. A partir do momento que o espanhol te convidou para você vir na sua casa, ele está dizendo assim, ó, eu confio em você, nós somos amigos agora e tem que marcar bem isso. Então você não pode ficar muito tempo sem ter contato com essa pessoa, seja indo à casa dela ou mesmo chamando para estar na sua casa. Então, esse é o caminho. Que interessante, né? E nesse tempo que vocês estão vivendo, tem alguma experiência de alguém, de uma conversão, de alguém que teve uma caminhada, um discipulado, Então, sim, ou foi embora? Porque a gente sabe que a Europa também é um país que praticamente está cheio de imigrantes, né? isso. Então, a gente tem assim, a experiência de estar lidando com estrangeiros, no caso são latinos-americanos, grande maioria dos países aí vizinhos ao Brasil, né, que vêm à Espanha em busca de trabalho. Alguns, bom, a maioria desses aí, eles ficam, eles não pensam em voltar, como é o caso do brasileiro. O brasileiro vem, fica uma temporada, ganha o seu dinheirinho e retorna ao Brasil. Quase que uma regra isso, né? Salvo algumas exceções. Mas, com o espanhol, a gente teve a bênção de discipular, de fazer a pública profissão de fé e receber um batismo a 2 espanhóis, ao longo desse tempo todo. 2. Espanhol a cada 10 anos. Agora, o primeiro, ele trouxe uma romena. Olha, E a romena veio ao culto, ela chorava nas primeiras vezes que ela vinha. E trabalhamos com ela, de fato ela se converteu, também foi batizada, fez a pública profissão de fé. Né? Bom, o que acontece é que desses 3, vamos dizer assim, marcantes, né? Tem outros casos de gente que espanhol filho na igreja também, mas aí já eram convertidos. Mas desses 3, como eu falei, que por causa de crise econômica, essa situação toda, falta de trabalho, papapá, aqui dentro daquilo que queriam, a menina a romena foi para a Inglaterra, tá lá. Só que é interessante, ela mora lá e ela mandou oferta para a igreja de Vitória. olha. Interessante. O outro rapaz que se converteu também, ele continua firme, só que ele está em uma outra igreja reformada em Madrid, que é uma igreja onde tem um bom número de espanhóis. Mas ele esteve conosco durante 4 anos. Entende? A gente teve outros casos de brasileiros que também tiveram a sua experiência pessoal com Cristo, gente que carregava vícios aqui, né? E que pela obra feita do Espírito de Deus, a pessoa deixou completamente o vício, voltou para o Brasil. Depois, quando eu fui ao Brasil, lá, agora no Espírito Santo, fui visitá-lo, ele estava muito bem, firme, servindo ao Senhor, numa igreja presbiteriana. Alguém me disse que ele já, inclusive, era diácono da igreja. Não sei ao certo disso. Então, Deus faz a obra. É isso. Alguns desses que vêm do Brasil vêm se converter aqui. E aqui, ou alguns que frequentavam a igreja, eram esses tipo crentes capenga, né? Aqui se firmam no Senhor. A gente tem essa experiência atualmente, inclusive. Que bênção, que bênção. E a obra é de Deus, né? A gente não tem o controle disso e a gente não sabe onde as pessoas vão servir, o que Deus vai fazer.
E a gente tem ouvido bastante também, Europa não precisa de Cristo porque já foi um país cristão, e vocês estão nesse contexto, olhando aí, a gente sabe que hoje é considerado a Europa um continente pós-cristão. Há necessidade? Como é que A vocês veem essa... necessidade é, a necessidade, queridos que estão acompanhando, é gigantesca. A Espanha, por exemplo, tem 47 milhões de habitantes, considerados evangélicos, porcentagem de 2%. de Eu todas até as denominações? duvido, no total, de evangélicos, total de evangélicos, todas as de denominações diferentes, 2% de 47 milhões de pessoas. Mas eu tenho dúvida se realmente chega a 2%. Tenho dúvida. Se você for contar mesmo, você pega esses 2%, tem que cortar o meio, que vai ser que a metade basicamente aí seria de estrangeiros, latinos, ingleses, gente que vem de outros países europeus, moram aqui na Espanha, que são protestantes. Aí o que resta, você vai ter que também cortar o meio, né? Tipo 1%, corta o meio aí. Metade são ciganos, é a maior igreja evangélica da Espanha, a igreja de ciganos, né? Olha, De gitanos, a igreja Filadélfia. E a outra metade, você pode dizer, essa daqui são de espanhóis não ciganos, porque os ciganos também são espanhóis. Moram aqui, residem aqui, têm documento de identidade espanhol. Mas é um grupo étnico. Entende? Então, o número de espanhóis mesmo é diminuto de convertidos. Você vai em alguma igreja evangélica, tem igrejas grandes, porque tem algumas, poucas igrejas, seja na Barcelona ou em Madrid, basicamente, você encontra igrejas com mais de 100 pessoas. Você bate o olho assim, grande maioria estrangeiros, latinos-americanos. O espanhol fala que protestantismo é religião do estrangeiro, não é religião espanhola. A religião espanhola é católica. repete um pouquinho, porque ficou um pouquinho cortado. O espanhol diz que protestantismo é religião de estrangeiro. Não é religião de espanhol. A religião de espanhol é catolicismo. Mas nem a religião, o catolicismo para eles é cultural, não é religião, não é mais, não é devoção. É só um fator cultural. Uhum. Eles têm a necessidade espiritual, como todo ser humano tem, mas eles rejeitam o Deus dos cristãos. Eles vão atrás de esoterismo, hinduísmo, qualquer coisa que não seja o Deus dos cristãos. Chega uma hora que vocês ficaram desanimados, questionando. Tem, Como é que é nesses tem, 20 anos? Imagino que não deve ter sido fácil, né? tem Pregar nesse momentos. contexto tão árido, né? Primeiro, assim, você sai do Brasil. Eu era pastor da igreja do Grajaú, uma igreja que na época tinha um pouco mais de 200 membros. Você vem para cá, eu chego em o Elva tinha 15 pessoas frequentando o culto. Uma igreja que já tinha 20 e tantos anos. Naquela altura era uma igreja já estabelecida. Bom, igreja sim, era uma congregação, né? Ainda. Sim. Como todas as outras atualmente são congregações ainda. Mas você chega e tem um grupinho daquilo. Então, qual é o segredo? Qual é a maneira da gente se manter animado, firme? É confiando em Deus, perseverando, buscando a glória dele. E essas conversas que a gente vai tendo entre os colegas. Um vai animando o outro. Entende? Uhum. Isso é importantíssimo. Essa convivência, esse relacionamento entre os colegas. Porque a palavra de estímulo acontece. Porque se você for, outra coisa, se você ficar pegado aos bens, a números, você se frustra. Porque é frustrante mesmo. Até a pandemia acontecia uma situação que era duro para todos nós. Você tinha sempre um grupinho pequeno. Com a pandemia, a gente se voltou para o trabalho através da internet, tá? Mas aí você vai voltando pouco a pouco ao presencial,
Um ano depois, a gente começou a experimentar um crescimento impressionante nas nossas congregações, que normalmente tinham 15, 20 pessoas, algumas menos, né? Hoje elas estão aí todas com uma frequência maravilhosa. Agora, deixa eu dizer que frequência maravilhosa é essa em termos de números. Sim. 40, 50 pessoas, né? Tem uma aqui uma das nossas igrejas, né? Missionários da PMT. Eles lá têm reuniões que conseguem ter mais de 60 pessoas. Mas isso é no domingo. No domingo seguinte já não é assim. Uhum. E aí, se você fica ligado, pensando, ou apegado aos números, você se frustra. Sim. Então, o segredo é o seguinte, em primeiro lugar, vou fazer isso para a glória de Deus. Se Deus me trouxe Certo. aqui, então aqui eu tenho que perseverar. Talvez nós sejamos a geração de missionários que não vamos ver os frutos do trabalho que estamos fazendo. A próxima geração, talvez. Uhum. Vamos pensar, mas que isso é muito pessimista pra caramba. Não, não é pessimismo, é a realidade. Se olhar para Sim. trás, o sofrimento que os cristãos evangélicos tiveram aqui na Espanha foi muito grande, foi medonho, foi terrível. Durante o período, durante a década de 60, 70, 80, não foi fácil. Era um grupo muito pequeno. Eu me lembro, eu sou neto de espanhóis. E quando eu fazia Ah, seminário, quando eu fazia seminário, eu vi uma porcentagem numa revista cristã, publicada no Brasil, que dava que na Espanha tinha 0,2% de evangélicos. quanto? Só repete um pouquinho aqui. 0,2%. 0,2. 0,2%. Poxa. Hoje, dizem que tem 2,0%. Então, que crescimento foi esse? Louvado seja Deus, que teve um crescimento. Mas não esperem um crescimento gigantesco. De 40 anos para cá. Mas Sim. cresceu. Com a presença dos imigrantes, que eles animam, eles E trazem. a pandemia que você está fazendo, que estava falando, comentando, que deu parece que deu uma A virada partir também. da O que você está pandemia, vendo? que parece que teve aqui ou está acontecendo algo de avivamento. Porque as nossas Exatamente. congregações estão crescendo, inclusive com presença de espanhóis. Olha, que benção. Tem que perseverar mesmo. Não pode É, desanimar quando, quando não frutifica, não floresce. E as igrejas também que estão aí, Nós vocês ficamos mais estão. de ano indo só, eu, o Walter e o Matheus, o menino que tocava, o filho do Dirceu, que tocava violão. A gente abria a igreja, eram nós três. Quanto tempo você falou? Não ouvi direito. Mais de ano, né? que Mais de anos ano. seguidos. A gente fazia reunião com. Tinha domingo que nós estávamos em 6, tinha domingo com 4, tinha domingo com 3, domingo com 8 pessoas, mas nunca deixamos de fazer. Nunca Benção. deixei de pregar um sermão. Olha só. Nunca E, deixamos de fazer o que precisava ser feito. Isso no domingo. Agora, durante a semana, a gente tinha toda aquela atividade que já mencionamos. aham. E hoje, como é que está a igreja? Então, hoje, atualmente, a congregação de Getafe, ela tem 22 membros. Ah, sim, uma coisa. Agora nós temos a nossa congregação tem uma outra congregação. Nós Olha, temos, tem filha, então? já, graças a Deus. Essa filha está em formação, mas já há 2 anos tem um grupo que se reúne a 600 quilômetros daqui de onde nós estamos, de Getafe. Ah, Fica em Igualada, que é um município, uma cidade que fica a 50 quilômetros de Barcelona. Então, claro, não dá para ir toda semana, mas eu vou com o Sueli uma vez por mês. A gente vai lá, reúne, fazemos um culto. Então, lá tem um pequeno grupo e a gente, na somatória, a gente tem hoje 22 membros na nossa igreja, né? Os certo. membros maiores. Tem 8 membros menores, só que aqui em Getafe, atualmente, tem um pouco mais de 30 pessoas que não são membros, que participam dos nossos cultos. E não é assim, vem domingo, não vem.
volta, não vem mais 2, 3 domingos. Não, todo domingo estou aqui. Então, agora a gente está trabalhando isso. Neste ano, a gente quer receber vários deles, né, como membros. Então, estamos trabalhando nesse sentido, alguns fazendo o discipulado mesmo, porque são pessoas sem conhecimento praticamente nenhum da palavra, e outros que já estão um pouquinho mais avançados, que vieram de outras igrejas, né, de outras denominações, inclusive, mas que precisam aprender o que é ser um cristão reformado. Que bênção. Sabe como? Vem daí de um anel pentecostal, uma coisa desse tipo. Pentecostal, então precisam também receber ensino da palavra. Então, hoje a igreja nós temos culto dominical, nós temos estudo bíblico. O estudo bíblico a gente faz só em 2 domingos no mês, mas a gente tem reuniões de discipulado durante a semana, reuniões de oração com mulheres. Eu trabalho com as crianças também no domingo. Temos reunião de segunda com brasileiras que passaram por aqui pela igreja, por causa de diversas razões foram embora, para o Brasil, para a Suíça. Aí a gente na pandemia se reunia e continuamos até hoje. Tem um grupo tem acho que mais de 10 no grupo, não todas frequentam toda semana, mas tem uma da Suíça, uma da Noruega, algumas da Espanha, do Brasil. E a gente se reúne semanalmente para estudar e orar. Já tem mais de 5 anos. Olha, que bom, né, perseverar, porque aí você vai vendo os frutos aos poucos. Você tinha contado também, pastor Walter, de um membro aí que ficou frequentando muito tempo a igreja e depois ele parou de frequentar. Sim. Essa experiência aí, conta um pouquinho. Acontece. Foi assim, você vê como é que é o negócio. Uma senhora entrou em contato, uma brasileira, entrou em contato conosco, dizendo que ela tinha uma sobrinha que morava na Espanha, junto com a mãe, que essa mãe havia se casado com um espanhol, eles são lá do norte de Minas Gerais. Essa menina veio para a Espanha com 4 anos de idade. A mãe tinha ficado viúva, acabou vindo para cá e aqui conheceu um espanhol. E, o relacionamento não deu certo, ela acabou casando com outro senhor. Esse senhor, ele mora num pueblo aqui vizinho ao nosso, onde nós moramos atualmente. E se chama Jesus. Ele se chama Jesus. Então, ele começou a ir na nossa igreja com a esposa e a menina. Porque essa senhora é de uma igreja presbiteriana lá no norte de Minas. E ela queria muito que a sua sobrinha frequentasse uma igreja presbiteriana. Então, um dia esse casal chega lá, chegamos no culto, no templo, nós chegamos ao templo e ao local, e tinha lá o casal com a moça. Essa altura eu já estava com 16 ou 17 anos, uma coisa assim. Aí cumprimentamos e tal. Não, nós vamos trazer a Maria Antônia para participar do culto. Eu falei, mas por que vocês também não entram e participam? Tá bom. Aí eles entraram, frequentaram 1 ano. Dominicalmente, um outro domingo que faltava, mas estavam ali. Fizemos uma boa amizade. Ele espanhol, a mãe brasileira, mas morando há muito tempo na Espanha. E essa jovem, foi muito interessante. Fizemos a profissão de fé dela, o batismo. Domingo seguinte, o casal já não veio mais ao culto. E assim seguiu. Achei muito estranho, né? Só que tem um detalhe. Eu vi a casa, essa altura eu estava reunindo com eles na casa deles, dando estudo bíblico. E continuamos. Eles não vão ao culto, mas a gente continua. Isso foi por um bom tempo. Atualmente não estamos fazendo mais isso, né? Mas não perdemos a amizade, a gente tem bastante contato. Quando há uma crise lá, eles entram em contato, pede a minha para orar e tal. A gente tem esse contato, não perdemos. Mas é uma situação aí que ocorreu. A semente foi plantada e uma hora o Espírito de Deus soprar, vai germinar, se está no plano de Deus também.
Mas esse lado humano, né? A gente precisa ter essa perseverança, precisa continuar acreditando que o resultado, a obra é do Senhor mesmo, né? Nosso tempo está correndo muito, já estamos chegando ao final e a gente queria saber um pouquinho mais de vocês. Já chegando ao final, alguns conselhos, dicas que vocês gostariam de dar para aqueles missionários que estão se preparando, para aqueles vocacionados que não sabem direito se vão para um projeto transcultural ou não. Quais seriam as dicas que vocês gostariam de dar? Então, para esses, eu digo, e o Felipe certamente concordando aqui comigo, uma vez que você tem a convicção de que Deus quer você, ou a sua esposa, né, que é a sua família, inclusive, servindo num campo missionário transcultural, você deve estar se preparando, deve se preparar para tal. Não adianta, vou meter a cara, vou lá e, do jeito que eu aprendi na escola dominical, ou, enfim, no seminário, por melhor que ter feito seminário, fez um mestrado, fez sei lá o quê, não é assim. Você tem que se preparar para o Ministério Transcultural, né? A PMT oferece isso, é uma bênção, né? Tem outras instituições também. Mas, pode ter certeza que você vai ter obstáculos, dificuldades, muitas. O que tem que fazer? É continuar firme, confiando no Senhor, não desanimar. Vai dando espaço, vai avançando. Se é de Deus, se Deus quer, as portas vão se abrir. Mas não pode ser que nunca aconteça assim, de mão beijada, vamos dizer assim. Não. É com dificuldades, é com lutas. Mas é melhor que seja assim mesmo, porque depois você olha para trás e fala, que bênção. Deus está sendo honrado, glorificado, como foi lá no início, no meio daquela dificuldade. E olha só, se não tivesse passado por aquela dificuldade, nós não teríamos a experiência que hoje temos nesse lugar onde nós estamos. Então, nada acontece por acaso. A gente olha para trás também e vê que pensávamos lá atrás, vamos trabalhar com índios a vida toda. Não foi essa a vontade de Deus. Através de um problema de saúde, da família, saímos, e não saímos derrotados. Saímos de cabeça erguida, sabendo que passamos o tempo que Deus quis que fizéssemos, e foi um período de preparo, que Ele estava nos preparando para nos trazer aqui, a esse lugar onde estamos hoje, na Espanha. Por isso passamos pelo treinamento da PEC, fizemos tudo que foi feito em termos de linguística, de antropologia, né? E outra, eu estimulo, continuo estudando. Não perca o pique também de estudo. Né? Isso é bom, isso soma, é importante. Aí você pensa assim, não, mas eu não vou trabalhar na Europa, eu vou trabalhar com índios, eu vou trabalhar na África, ou no mundo da Ásia, ou com muçulmanos. Você tem que estar bem preparado. Então se prepara o melhor possível. Melhor possível. E agarra no Senhor e dependa dele para fazer aquilo que é a vontade dele. Essa é a nossa recomendação. Inclusive em termos financeiros. Essa é uma área dura, difícil. Difícil. Mas para isso... Com real e euro não é fácil. É complicado, viu? É complicado. Mas Deus vai dando graça. E Ele vai levantando pessoas, vai suprindo. Deus é fiel. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Amém. Sueli, quer acrescentar alguma coisa para as mulheres, principalmente? Confiar em Deus, ter clareza da vontade dele, né, para a nossa vida, saber que o que a gente está fazendo é o que Deus quer e contar com Ele sempre. Deus que chama, o Deus que sustenta, o Deus que dirige, que orienta. Isso, é isso mesmo. Que joia, né? Mas deixa também uma palavrinha aí para os pastores da igreja, das igrejas que estão aqui no Brasil, ou que estão nos assistindo, ou alguém vai compartilhar também com o pastor, com o conselho missionário, com
o grupo missionário, a Secretaria de Missões, que várias igrejas chamam de diferentes maneiras, né? Mas as pessoas envolvidas em missões. Eu creio que o pastor, ele é uma pessoa chave para envolver a igreja na obra missionária. O pastor também precisa ter a visão missionária. A visão missionária que ele está aplicando já no seu campo local, mas também se estende ao mundo. A palavra de Deus diz que o campo é o mundo. O campo é o mundo. Então, é triste quando a gente sabe, vai ficar sabendo de pastor que não tem visão nenhuma, que a igreja não se envolve com a obra missionária. É uma pena, está perdendo. Porque a minha experiência pessoal como pastor de igreja, fui, né, durante vários anos, né, no Brasil, onde eu passei, eu procurei dar o exemplo, mostrar a importância da obra missionária. E, graças a Deus, as igrejas corresponderam, adotando missionários, enviando ofertas, portanto, orando pela obra missionária. Então, eu acho que tem também por que não fazer. Qual é a razão? Se não faz, está pecando. Está pecando mesmo, é pecado. E feliz é o pastor que tem a visão missionária e que envolve a igreja em missões, porque essa igreja é abençoada de maneira muito especial. É o que a gente vê. Nós vamos ao Brasil a cada 3 anos, visitamos as igrejas, né? A gente encontra de tudo, mas, no geral, as igrejas que estão comprometidas em missões são igrejas muito, muito abençoadas. Famílias que compartilham conosco da bênção de estar envolvido em missões. Jovens, tão bonito ver hoje, né? Tantos jovens fazendo parte de grupo, de conselhos missionários, né? Ou área missionária da igreja, que estão engajados. É uma bênção isso. E os nossos filhos também, né? A nossa experiência pessoal do envolvimento com missões proporcionou filhos que estão trazendo uma grande alegria para nós hoje, servindo ao Senhor na obra missionária. E a nossa filha está numa igreja que está crescendo muito em São Paulo, mas já envolvida em missões na obra missionária. Também. Tem vários missionários hoje, né, que a igreja pode. É uma grande bênção. É muito bom. E isso a gente pode constatar, não é só falar que pode acontecer, isso já está acontecendo com as igrejas que se envolvem na obra missionária, são igrejas vivas, igrejas que crescem, igrejas que vão abrindo congregações aqui mesmo, como também do outro lado do continente ou do outro lado das fronteiras, né? Que bênção compartilhar com vocês. Mas antes da gente terminar, fala o seu contato, o seu e-mail, onde que as pessoas que gostariam de conhecer um pouquinho mais do projeto de vocês, orar por vocês, se envolver com vocês, como é que eles podem entrar em contato e depois deixam alguns pedidos de oração também. Então, eu começo dando aqui o da igreja. O Getafe tem também sua página no Instagram, né? Que é IEP Getafe. IEP, né, que é de Igreja Evangélica Presbiteriana Getafe. Getafe com G, né? Isso. Getafe, isso. Põe ali Presbiteriana Getafe, com G, né? Igreja Presbiteriana Getafe. Pronto, você vai entrar no Instagram. O nosso contato é o contato por WhatsApp, 34, que é o código daqui da Espanha, 34-600-382-928. E a Sueli tem um Instagram também, né? Pode estar falando aí, como é que é? Eu acho que aí já saiu. Não, mas pode falar porque fica só no áudio também para algumas plataformas. Algumas plataformas. Eu acho que é Sueli Pinheiro. Sueli Pinheiros, é isso mesmo. Procura
Sueli Pinheiros no Instagram, que você vai encontrar e pode também conversar com ela e ela vai te dar mais dicas. E dicas de uma mulher de Deus muito talentosa, que tem usado também os seus talentos manuais para fazer contato e pregar o evangelho lá na Espanha. A gente tem, você sabe que Deus tem usado grandemente também esses projetos de vocês. E não só na Espanha, mas também, como vocês falam, também fazem viagem missionária, abençoam outros países também, pessoas que retornam aos seus países. Que Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado pelo Obrigado. tempo. A gente sabe que vocês estão, acho que 5 horas na nossa frente, né? Isso. Está bem tarde aí também, então bom descanso para vocês. Que Deus abençoe muito e que o Senhor também prospere a obra das mãos e abençoe também os irmãos da igreja. Manda um abraço da Igreja do Brasil, que tem orado também por essa igreja. E que o Senhor abençoe também você que está nos assistindo aqui. Nós vamos deixar salva essa live também aqui para você compartilhar depois com alguém que gosta da Espanha, que gostaria de ter uma experiência na Espanha. Isso daí vocês entram em contato com eles, tá bom? E aí Beleza. vocês podem também ver, ter esse contato talvez com essa cultura tão diferente e também abraçar esses projetos, esses irmãos, cooperar com a obra do Senhor. E também essa live também vai estar salva no Spotify, vai ser salva também no YouTube, para que vocês possam compartilhar. E assim nós, então, conhecemos mais um casal abençoado, pastor Walter e Sueli. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Bênção de Deus.